representar a criança Esther da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só... O tópico da lição é a número 5. De criança órfã à rainha. Pode entrar, irmãs, a rainha Esther, com palmas, bem alegre para a nossa criança. Ela vai desfilando. Nem sabe ela que ela vai ser rainha e vai salvar a sua nação. Esther, ela era uma criança judia. Desde pequena foi criada como filha pelo seu primo Mordecai, porque ficou órfã. Ou seja, o pai dela e a mamãe dela haviam morrido. O seu povo foi levado prisioneiro para a Pérsia, onde Esther viveu desde pequena. E Mordecai era um homem bom e fiel a Deus, que ensinou a Esther a andar nos caminhos do Senhor e agradar a Deus. A gente já colocou ela aqui como princesa, né, como rainha, porque no futuro ela foi rainha. Aleluia. E através dela, o Senhor deu livramento para o seu povo. Nós sabemos que tinha um decreto para que o povo de Deus morresse. Mas através da rainha Esther, o Senhor deu livramento de morte para a nação dele. Glória a Deus. Agora nós vamos receber, né, o irmão Lucas, que está representando o menino pastor, que é a lição 7. A lição número 7. Um menino pastor. Pode entrar, irmão Lucas, com palmas. Vamos bater palmas para a nossa criança. Davi. Está representando Davi, ele era muito cuidadoso. Nós sabemos que ele era muito cuidadoso e ele cuidava das ovelhas de seu pai. Certamente devia procurar pastos bem verdinhos para as suas ovelhas, né? E ele usava um cajado para conduzir as ovelhas no caminho certo. Essa função não poderia ser tão valorizada, ainda mais para um futuro rei. Mas esse era um escolhido de Deus, porque ele viu o seu coração. Glória a Deus. Nós vamos agora receber, né, a irmã Vitória, que está representando uma criança que não tinha nome, mas o Senhor Jesus a ressuscitou. É a lição número 7, a criança que ressuscitou. Pode entrar, palmas para a criança, né, que ressuscitou. Essa é uma história, né? Ela representa que é aquela criança que na história lá na cidade de Cafarnaum que Jesus ressuscitou, né? Essa história mostra o cuidado de Deus com as crianças. Deus não prefere mais uma criança do que as outras. Ele ama todos, adultos, crianças, homens e mulheres, né? E Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo. Aqui está ela, né? Para a glória de Deus. Nós estamos vendo aqui as maravilhas do Senhor através das crianças, o cuidado de Deus com as crianças. E o Senhor ama a todos. Amém? Vamos receber agora o irmão Arthur, que está representando a criança Ismael, com palmas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós sabemos que Ismael, ele foi filho de Abraão com Agar, e através dele, a palavra do Senhor nos mostra que essa criança, ela ia morrer no deserto, se não fossem os cuidados do Senhor. Mas Deus tinha um plano na vida dele, e através dele, e promessas também, que através da vida dele foi gerada uma nação. Né? E a palavra do Senhor diz que
ele estava lá no deserto, sem comida, sem água, e o Senhor, ele ouviu o choro da criança. A palavra de Deus diz. Nós vemos aqui o cuidado de Deus com cada criança, né? Cada criança, a palavra de Deus é bem clara, dizendo que o Senhor, ele ouviu o choro da criança. Deus, ele se importa com cada um de nós. E a palavra de Deus diz que a mãe dele colocou a distância entre ela e ele de um tiro de flecha, para não ouvir o choro da criança. Mas o Senhor ouviu o choro da criança. Louvado seja Deus. E o anjo apareceu ali. Louvado seja o nome do Senhor. E através dessa criança, ele tornou-se um flecheiro. A palavra de Deus diz que ele tornou-se um flecheiro no deserto de Parã. E Deus tinha um plano na vida dele, assim como Deus tem um plano na vida de cada uma dessas crianças, de cada um desses jovens, de cada um de nós. Amém? Agora nós vamos receber com palmas a criança a Gisele, que está representando a criança Miriam. Pode entrar, Gisele. Nós sabemos que Miriam foi uma criança muito corajosa, que ao nascer o seu irmão Moisés, ela foi muito corajosa. E através dela, né, Deus usou ela para que Moisés, para que o plano de Deus se cumprisse na vida de Moisés, que foi o grande libertador de Israel. Ele era uma criança e estava decretado ele morrer, porque o decreto do faraó era para que todo menino, homem que nascesse lá no Egito fosse morto. Mas nós sabemos que aquela mãe escondeu aquela criança, e aquela criança chamada Miriam acompanhou seu irmãozinho ainda pequeno dentro de um cestinho no rio Nilo, e ficou acompanhando até que ela observou que a filha de Faraó havia encontrado seu irmão. Então naquele momento ela se disponibilizou a ajudar. Ela foi corajosa a se dirigir para a filha de Faraó e oferecer ajuda. E ela ofereceu ajuda, que era uma mãe de leite, e era a própria mãe de Moisés, que é a Joquebede. E agora, por último, nós vamos receber a criança Vilmar Neto, representando com palmas. Aí o apurou. Vilmar Neto está representando o menino rei. Ele está aqui todo ornamentado de rei. A roupa bonita, mas fofinha. Fica quietinha. O rei Josias, o menino rei, foi o rei mais novo de toda a história de Israel. Com apenas 8 anos de idade. Com apenas 8 anos de idade. Com apenas 8 anos de idade, o rei Josias assumiu uma grande responsabilidade. Mas ele contou com a ajuda de pessoas sábias que estavam ao seu lado, senhores, anciões, que estavam ali para ajudar a governar. Ele foi o melhor rei. Ele foi um rei que muito agradou o coração, que também agradou a Deus. Foi o melhor rei de Israel. A palavra do Senhor nos diz assim: e ele foi uma criança escolhida de Deus, apesar da sua idade muito pequena, 8 anos. 8 anos, irmãos. Uma criança dessa aqui tem 7 anos, ele fez 7. Mas ele está representando uma criança de 8 anos. É muito novo, muito novo. Mas Deus deu sabedoria a ele. Assim como Deus, ele vai dar sabedoria para cada um de nossos filhos, das nossas crianças, para se desempenharem bem na escola, para um futuro, aleluia, abençoado, e para abençoar outras vidas, porque através de
rei Josias, muitas vidas foram abençoadas, o reino de Israel foi abençoado. Eu quero dizer para esta igreja que através dos nossos filhos, das crianças, aleluia, dessa congregação, o Senhor vai abençoar essa cidade. O